Boa tarde a todas. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu estou me sentindo super em casa, com esse clima chuvoso, cinza. Quem aqui é de Curitiba? Alguém da família lá no Brasil do Sul, Curitiba? Então, quando fica assim uma coisa, um climinha mais fechadinho, mais cinzinha, assim, dá uma saudade, né? A gente agora vai começar o verão lá, mas o frio é perseverante, né? Esses dias mais fechados. O pessoal estava vendo o pessoal postando, né? E no meio aqui desse pré-verão tem um inverno perdido, para variar um pouquinho. Mas é uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde. E eu creio que o Senhor quer falar muito ao nosso coração. Vocês têm espacinho para melhorar coisas dentro de vocês? Sempre tem muito espaço dentro da gente, né? E eu creio que o Senhor usa todas as oportunidades para trabalhar conosco. E a pastora Priscila lá compartilhou que o que Deus estava falando com ela é sobre esse tema de sabedoria. E eu amo que a palavra de Deus fala que todo aquele que pede sabedoria ao Senhor, Ele dá deliberalmente, com liberdade. O Senhor responde o nosso pedido de sabedoria. E uma oração que eu tenho feito desde que eu me encontrei com Ele aos 15 anos de idade, eu oro pedindo sabedoria. Eu sempre faço essa oração. E eu continuo pedindo sabedoria para cada estação da vida, para cada situação, para cada momento diferente. E como é bom a gente poder caminhar com Jesus. Porque Jesus ele foi muito claro quando ele falou acerca, né, ele nos fez o convite assim, para a gente caminhar com Ele. Ele não falou que a nossa vida com Ele não teria problemas. Ele fala, olha, no mundo vocês vão ter tribulações, vão ter dificuldades, né, mas tenham bom ânimo, né, porque eu venci o mundo. E Ele venceu e Ele nos dá as pedras para a gente pisar, né, para a gente poder vencer junto com Ele. Então a alegria da gente caminhar com Jesus é porque a gente vai passar por situações também difíceis. A gente é cheio de alegria, porque o fruto do Espírito Santo é esse. É a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Todas essas coisas vão fluir da nossa vida quando nós estamos cheios do Espírito Santo, né? Mas em meio às situações, vão ter coisas que nos desafiam, mas a alegria de estar juntinho dEle é porque a gente pode receber essa sabedoria do alto, essa liderança do Espírito Santo. E como, né, nós somos tão agradecidas a Ele por essas interferências que Ele faz, né, por esse direcionamento. E eu creio que cada uma de nós aqui, se a gente olhar esse auditório lindo... Gente, como eu acho lindo o evento de mulheres. Olha essas flores. Eu cheguei aqui já falando, meu Deus, que lindo que estão as flores. Os detalhes. Vocês maravilhosas, né? A maioria de vocês... escovadas, o meu não deu tempo, mas eu faço esse coque aqui que é um truque, que dizem que é clássico, chique, né? Se empreender, então, não deu tempo, mas a maioria de vocês aqui todas escovadas, todas lindas, arrumadas. E assim, é tão especial quando as mulheres se reúnem para isso, mas o que eu acho mais lindo do encontro de mulheres é que há uma fome genuína no nosso coração. As mulheres, elas têm uma coisa que clama. Lá na nossa igreja em Curitiba, quando a gente brincou por muito tempo por isso, porque a gente fazia evento de mulheres, lotava. Aí o evento dos homens vinha pouquinho. E daí, para começar, eles não ficarem tão feios, eles começaram a dar churrasco para os homens. Eles davam um espetinho. Eles falavam, quem vir vai ganhar espetinho. E aí os homens começaram a responder melhor, até que foi virando uma cultura deles irem para os eventos. Aí a gente falava, quando a gente ia divulgar o nosso evento, a gente falava, irmãs, vai ter sem espetinho, mas a gente vem mesmo assim. Aí os homens ficavam, né? Mas a verdade é que existe uma fome. Eu acho que existe algo que grita dentro de nós, por essa necessidade desse preenchimento do alto. Então, eu amo porque eu sei que há uma fome e quando há fome, há uma resposta do alto. Então, olhando para vocês, eu posso imaginar e ver com os meus olhos naturais, fases distintas. Eu posso imaginar algumas coisas que permeiam esses universos, porque eu posso até não parecer tanto, mas eu já sou uma avó, já sou uma adolescente, né? Então, eu já vivi muitas fases. Eu estou vendo aqui jovenzinhas, estou vendo mulheres aqui, né, mais maduras. Então, a gente está assim, em tempos muito diferentes da nossa vida. Eu sei que tem aquelas solteiras que estão orando, Senhor, onde está o meu Isaac, o meu prometido, o meu há de vir, né? Depois tem aquela que já está casada falando, o que eu faço com o meu Isaac, com o meu há de vir, com o meu que já chegou, aliás, né? O que eu faço com ele? Depois a fase das mãezinhas e falando, socorro Deus, não durmo mais e tudo, as que já cresceram. E aí o filho chega na adolescência e fica, Deus, o que eu faço com esses hormônios explodindo dentro desse ser? E a nossa vida é assim. Cada fase um desafio, cada fase coisas que às vezes tentam roubar o nosso sono. Mas há um texto na Bíblia que eu gosto muito, quero convidar você a abrir comigo, Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 5.
E a Bíblia fala assim, a parte B do versículo, eu vou ler a parte final do versículo. Eclesiastes 8:5 diz assim, a parte final. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Há uma outra versão que diz, o coração do sábio discerne o tempo e o modo. Essa palavra conhece no original, quando a gente vai ver o que é que a palavra estava querendo dizer, é que esse coração com sabedoria, ele descobre, ele discerne, ele entende essas duas coisas que fazem parte da mulher de Provérbios 14:1, que é aquela mulher sábia que edifica a sua casa. Então, a sabedoria, ela nos leva a esse lugar de compreensão. Então, às vezes, nós nos equivocamos quanto às fases que nós estamos vivendo. E, às vezes, a gente tem pressa e quer adiantar. É quando a gente vê, às vezes, a criança querendo ser adolescente querendo ser, querendo pular fases. E é importante a gente viver cada fase da vida, cada estação, como ela precisa ser vivida. E, então, a Bíblia fala que o coração com sabedoria, ele vai entender aquele momento e vai entender a melhor forma de passar por esse momento. E eu acho lindo como a palavra de Deus ela é tão rica e ela nos desafia de tantas formas. Lá em Eclesiastes 3:1, a Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado, vou ler o versículo. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, eu lembro que a minha filha, que está aqui, essa lindeza, porque a mãe dela, eu casei com 19 anos, ela tinha quase como um objetivo de vida casar com 19 anos. Porque a mãe dela casou com 19 anos. E hoje, quando a minha mãe falava para mim, mas você é tão nova. Eu achava que com 19 anos eu estava pronta para conquistar o mundo. Não só para casar. Eu achava que toda a maturidade habitava plenamente em mim aos 19 anos. E eu lembro que quando a Alissa chegou aos 19, o casamento dela foi um pouquinho depois, muito mais velha, com 22, Muito mais velha. Mas eu lembro que 21. E eu lembro que quando chegou aos 19, foi com 20 anos que ela casou. Mas com 19 ela começou a falar, eu estou atrasada. Meu casamento está atrasado. Porque os meus planos era casar com 19 anos, como você casou. E eu tenho uma cunhada também que casou com 19 anos. E a filha, que era muito amiga, elas tinham esse plano em comum, casar com 19 anos. Colocou lá na sua linha do tempo, e por que não? Por que não acontece? Porque a Bíblia fala que é um tempo determinado. A minha história não vai ser igual à sua história. Cada um tem a sua história cheia de todas as emoções que permeiam uma boa história. Porque uma boa história só não é Hakuna Matata, não é verdade? Uma boa história tem que ter emoção, tem que ter tensão, tem que... Isso é uma boa história. E a nossa história é assim. E às vezes a gente tem que parar um pouquinho, respirar um pouquinho, descansar um pouquinho. Às vezes alguém do lado está celebrando uma fase que você não chegou e você tem que entender que vai chegar a sua vez, a sua história vai mover, e ter uma calmaria no nosso coração, porque nós confiamos no Senhor, nós confiamos na palavra dEle, que fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Vocês creem nisso? Eu creio nisso também. Então, quando a gente fala sobre o tempo, a gente tem que entender que nós temos um Deus que reina absoluto sobre o tempo. E se nós confiamos no Senhor, a gente precisa ter essa prática desse deleite, desse descanso nessa soberania dele. Isso é algo que ajuda até a beleza feminina. Porque você se estressar menos, vai ter menos rugas, menos cabelo branco, entendeu? Vocês pegaram como que ajuda? Então, a gente precisa realmente confiar que o Senhor, Ele é todo-poderoso, que Ele reina. E quando alguma coisa foge um pouquinho daquele nosso controle, daquela nossa linha do tempo, e eu sei que eu estou pastoreando já há muitos anos e eu acompanho todos esses dilemas, não só na minha vida, mas na vida de tantas irmãs. Por exemplo, eu sei que quantas esperaram por filho por alguns anos, oraram por isso, e dá aquela sensação, às vezes, que a gente está atrasada. Dá a sensação que a gente está perdendo alguma coisa, mas a gente precisa entender que Deus, Ele é soberano. Então, se alguma coisa que a gente está esperando não chegou, está tudo bem, respira. Na hora certa, na hora perfeita vai chegar. A gente segue ansiando, orando, declarando, profetizando, porque nós somos mulheres que creem em todas as chaves bíblicas que a gente jejua, a gente ora, a gente clama, a gente se une pelo mesmo propósito, e está tudo bem a gente praticar todas essas coisas, mas a gente também pratica o descanso, sabendo que Deus, Ele é soberano, o tempo de Deus é perfeito. Agora, o modo, quando a gente vai falar de tempo, é o tempo que Deus realmente estabelece para tudo, a gente aprender sobre isso, mas o modo, existe uma forma de nós lidarmos com as situações. Quando a gente vê um não crente num velório,
Gente, eu não sei se alguém já foi em um velório de não crente, mas é desesperador você ver a agonia das pessoas nessa hora da despedida, porque para eles é um ponto. Agora você vai num velório de crente, a gente tem até que tomar cuidado para a gente não ser inconveniente, porque não é aquela hora de também tanta alegria assim. Mas a gente sabe, principalmente quando quem faleceu é alguém que estava no Senhor, alguém que era fiel, a gente fala, chegou onde a gente quer chegar. E há um descanso, não há. Então, o modo como um cristão ele passa pelas situações da vida é diferente da forma como um não cristão passa. Então, há um modo cristão de ser. Há um jeitinho cristão de a gente poder corresponder, que tem tudo a ver com a sabedoria, porque a Bíblia fala que o coração do sábio, ele entende, ele discerne o tempo e o modo. Né? Então, falando um pouquinho sobre o modo. Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito, né, que eu já mencionei. E a gente precisa ter o fruto do Espírito como algo que é, sabe, acoplado no nosso estilo de vida. Assim. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é... Eu lembro que quando eu me converti, eu tentava pensar nesse fruto do Espírito como uma pocã, uma mimosa, uma tangerina, sabe? Um fruto cheio de gomos. Porque a Bíblia fala que o fruto, ele é um pacote. Ele é algo, sabe, que tudo isso se manifesta na nossa vida. Mas vocês já viram, abrir uma tangerina que tem um gominho mais ressequidinho, assim? Às vezes tem alguma coisa que está podendo ficar um pouco mais suculento dentro da gente. Mas todas as coisas são parte de um pacote, de quando a gente está buscando no Senhor. E a Bíblia fala que aquele que tem essa comunhão, essa vida ligada com o Espírito Santo, vai ter esse fruto, que vai ser o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Né? E essas coisas elas vão estar se manifestando no nosso modo de viver. Eu sei que todas nós sabemos bem o que é um dia com devocional, um dia de busca, um dia de oração, né? Ou quando você passa um tempo mais longe da presença de Deus, que você começa a ver a carne sendo ativada e essas coisas ficarem mais distantes da nossa vida. E é muito melhor para quem está perto da gente, para a gente mesma, a versão da gente, que quando a gente está bem amiga do Espírito Santo, na verdade. Eu amo a minha versão cheia de Deus. E eu sei que quando a gente às vezes vai ficando, às vezes na correria, alguma fase que você se desconecta, você começa a sentir a carnalidade, às vezes voltando à tona, uma irritabilidade, uma falta de paz, tudo, você sabe o que está precisando reconectar com a fonte. Né? Então, o modo que a gente procede, o modo como a gente deve realmente agir, é o modo glória, on, aleluiados, on. Né? Porque nós somos filhas de Deus. A gente tem coisas que a gente fala, às vezes, quase como um jargão, porque a gente está acostumado, às vezes a gente vai se acostumando a estar nesse ambiente, mas a verdade é que é algo muito poderoso quando nós temos uma aliança com Jesus. Né? A gente poder ser preenchido por algo que não tem preço, sabe? Poder permitir que todo esse fruto se manifeste na nossa vida, sabe? É quando você está no meio de um baita problemão, você pôr a cabeça no teu travesseiro e dormir, porque você sabe que tem um Deus que cuida de você e você não vai deixar a ansiedade tomar conta. Você vai passar por aquele tempo difícil, mas ao modo aleluiado. Modo crente de ser acionado. Como um crente faz, ele ora, ele vai fazer a parte dele de responsabilidade e vai confiar na intervenção do alto. Porque a gente sabe que a gente não vai ser irresponsável, a gente não vai ficar lá, preciso pagar uma conta, mas não vou trabalhar. Não é isso. Mas a gente sabe que a gente faz a nossa parte, não deu o total que precisa, a gente confia em Deus, fala, Deus, eu estou fazendo a minha parte, faz a sua, vem com milagre, vem com provisão, e a gente vê. Né? Então, a gente põe lá a cabeça e dorme, porque esse é o modo aleluiado de ser. A Bíblia fala lá no Salmo 34:1, bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, a Bíblia fala que há um louvor sempre presente no nosso lábio. Então, da boca que sai louvor, da boca que sai palavras santas, não vai sair outra coisa. A gente não vai ser aquela própria fonte que vai ficar amaldiçoando as pessoas que estão à nossa volta ou a nossa própria vida. Nós não vamos ser a mesma fonte que vai declarar vitória e daqui a pouco derrota. Porque às vezes diante de uma coisa, você fala, tá vendo? Isso aqui nunca muda. Isso aqui não era... Sabe, mulher? Sabe uma mulher porque tem por aí, né? Aqui em New Orleans não, né? Aqui não. Fiquei sabendo que as mulheres aqui são muito temperadas, muito sábias, que essa não acontece por aqui, glória a Deus. Né? Mas o modo de nós é estarmos sempre com palavras de louvor. Quando nós vimos o vídeo agora há pouquinho, né? Nós vimos mulheres aqui, que são mulheres que nos inspiram. Eu vi a Valnice Milhomens.
E, gente, essa mulher, eu acho ela demais. Eu sigo ela em tudo quanto é lugar, eu leio os livros dela, eu acho ela demais. E eu já tive a oportunidade de estar conversando com ela. Gente, essa mulher, ela é assim. Eu lembro que uma vez a gente estava num evento, muitos anos atrás. Eu já estou naquela época que a gente vai contar todas as histórias, tem décadas, gente, isso é uma coisa. Isso é maturidade, tipo 25 anos atrás, 30, é uma coisa. Mas estávamos, eu e o Luciano, muitos anos atrás, numa conferência assim, a gente estava sentadinho no canto. E ela passou, ela só encostou a mão assim, tipo, sabe quando dá um cumprimento no irmão, faz só um tapinha assim? O Luciano quase caiu. Ele falou, meu Deus, que unção que essa mulher carrega. Ele ficou meio segurando as pernas assim, e ela só deu um tapinha, e não era nem orando. Ela só fez assim, tipo, ele quase foi. Ele, meu Deus. E ela é essa mulher de uma palavra, o tempo todo declarando a palavra de Deus, declarando Bíblia. Você senta com ela numa mesa, ela não, parece que ela não descansa, ela não desconecta. Ela é aquela mulher cheia de Deus, cheia de Bíblia, cheia de confissão. Eu lembro que várias mulheres assim me inspiraram demais. A Devi Tarius, que hoje está com o Senhor, como ela me inspirou. Assim, poucas oportunidades que eu tive de mesa com ela, era o tempo todo falando da palavra, do que Deus está fazendo no mundo, do que Deus está fazendo na casa dela, do que Deus está fazendo no neto, do que Deus está fazendo, no que Deus está fazendo, no que Deus está fazendo, o tempo inteiro. É aquela, sabe, máquina de profecias e coisas boas. E nós podemos ser essa mulher. Eu e você podemos ser esse tipo de gente que declara coisas que vão, sabe, louvor a Deus e coisas boas, boas sementes. Então, esse é o modo que a gente deve viver sempre. 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Então, vai passar na prova? Vai dando glória. Tá fácil dar glória, tá mais ou menos dar glória, tá difícil dar glória. E a gente não pode sair desse modo, porque esse é o modo como nós vivemos, né? Desde as coisas mais simples, mais rudimentares, como comer e beber. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais. O que é mais rudimentar do que isso? O que é mais instintivo do que isso? Né? Que é o comer e o beber. A Bíblia fala, seja tudo para a glória de Deus. Então, desde as coisas mais simples até as mais complexas, a forma como a gente procede deve apontar sempre para o alto, para a glória dele, né? Então, eu lembro que uma vez eu fui numa conferência também, eu vi uma pastora que era psicóloga também, e ela estava dando um testemunho dela, e ela falou assim que ela via as mulheres se movendo, trabalhando, ela já era psicóloga, e ela falou que a vida dela estava tão difícil, uma fase tão apertada, assim, e ela queria servir a igreja, ela queria usar o conhecimento dela para ela poder abençoar, mas a rotina dela era trabalho, cuidar de casa, cuidar de filho, e um pouquinho que sobrava, ela tentava ainda atender algumas pessoas, e quase nada ela conseguia assim, usar para o reino, que ela queria poder servir a igreja e tudo. Um dia ela estava no tanque, lavando as roupas sujas da família, e ela começou a abrir o coração dela e falar assim, Deus, olha eu aqui, sabe o que é, sabe o que é isso, Deus? Ela falou que ela lá no tanque. Gente, eu sinto uma saudade de tanque quando eu estou aqui. Vocês também sentem? Não? Gente, mas onde que vocês lavam? Depois a gente faz essa conversa. Mas onde que lava um tênis, dá uma torcida num pano? Vocês não têm tanque também? Eu fico chocada que não tem tanque. Mas tá, vamos voltar para a história. Eu divaguei. Mas eu fiquei bem assim. Eu achei que vocês iam falar, sim, sinto falta do tanque. O objeto tanque, só para torcer um pano. Não? Tá bom, então tá. Ela estava no tanque, lá naquele momento dela, lavando umas roupas. Eu também nunca tive essa experiência de lavar roupa no tanque, assim, na mão. Não, mas estou falando porque a máquina lava, mas eu passo um pano na casa e eu vou no meu tanque. É isso que eu estava falando. O tanque. Nunca lavei, sempre tive, graças a Deus, sempre desde que eu casei tinha máquina. Quando a máquina dava um trunco, eu ia na casa de um irmão e irmã. Eu falava, posso lavar roupa aí? Pô, tá aí. Eu não sei, nem sei lavar roupa direito, um monte assim, uma coisinha outra assim. Mas essa irmã voltando, todos esse parênteses, né? Mas ela estava lá e disse que lavando as roupas e ela falou assim, Deus, sabe o que é isso? Isso aqui é um desperdício de potencial. Porque Deus, eu estudei, sabe quantos anos de faculdade, Senhor? Sabe quanto conhecimento tem aqui? Sabe quantas horas eu dediquei para eu poderia ajudar tantas irmãs? E olha eu aqui, e ela disse que lavando a roupa assim, amargurada, assim, sabe? Chorando, assim, falando, eu não acredito, Deus, que o Senhor não abre portas, que o Senhor não me abençoa. Eu estou aqui falando que eu quero ministério, além de todos os meus... Eu queria, porém eu não consigo. Eu poderia ter outra coisa, eu não precisava estar aqui lavando isso. E aí disse que Deus falou com ela, enquanto você não for aprovada nesse lugar, enquanto você não entender que o que você faz pela sua casa, pela sua família, esse serviço também é para a minha glória, você não está apta para os próximos passos.
E a gente precisa entender, o sábio discerne tempo e modo. Sabe, se há uma fase que o teu coração queima por algumas coisas que ainda não chegou, vai se preparando e viva o teu hoje, viva a tua fase atual, glorificando a Deus. Enquanto você está nessa fase, você vai se preparando, vai sonhando, vai orando, vai, sabe, cooperando com aquilo que você entende que Deus tem para você, mas sem ser amargurado, sem ficar nesse lugar presa, sabe, sem ficar nesse lugar de lamúria. A mulher sábia, ela discerne o tempo e modo. Então, que a gente possa passar. E eu quero fazer uma passagem por alguns tempos que a Bíblia fala em Eclesiastes, que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de arte, eu gosto muito como a Bíblia é tão poética, muitas vezes, em coisas que parecem tão simples, ela pode ser tão profunda, né? E eu queria que vocês meditassem comigo. Então, a gente vai ver 10 tempos de Eclesiastes 3, dos versículos 1 a 8, a Bíblia faz distinção. Então, todos esses tempos estão ali, né? E eu vou estar falando. Primeiro, a Bíblia fala que é tempo de nascer e tempo de morrer. Então, eu acho que isso é muito tempo cronológico, né? A gente nasce e aí dentro desse tempo entre o nascer e o morrer tem todas as fases, que é ser criança, ser adolescente, depois ser adulto, sabe? O tempo de estudar, se formar, de trabalhar. E é importante saber viver cada um desses tempos com sabedoria, sem querer adiantar, sem querer retardar. Tem gente que pula uma fase e depois quer voltar, né? Não fez aquilo que era de adolescência. A gente encontra às vezes uma senhorinha toda usando umas coisas de adolescente, falando que não é adolescente. E tá tudo bem se a pessoa também, mas você entende que tem uma fase para cada coisa e é sábio a gente poder viver. E enquanto adultos é importante que a gente tenha esse conhecimento e preserve as fases das crianças que estão à nossa volta. Criança é criança. Criança não ouve qualquer assunto, criança não precisa entender todos os problemas à volta. Criança tem que ser preservada espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. A gente faz todas as ações de cuidado. Depois, quando cresce, cada fase tem as suas características, as suas necessidades. E é importante viver cada fase, né, na sua inteireza, assim, e saber viver isso. A Bíblia fala que há um tempinho para cada coisa, né? Depois, até que chegue o fim, a gente saber viver cada estação. Fala de tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E eu acho muito interessante, porque a Bíblia não fala sobre, aqui nesse texto especificamente, sobre plantar e colher. Fala plantar e arrancar. Porque eu não sei quantas aqui têm experiências de plantio, a minha é super limitada. Eu, uma vez, quando eu fui para Curitiba, isso já faz 20 anos, estou falando, ai gente, eu falo, depois eu falo, meu Deus, 20 anos. Eu falo e penso, meu Deus, 2 décadas. Mas 20 anos atrás, me mudei para Curitiba, num condomínio que tinham várias casinhas assim, e a maior parte dos meus vizinhos eram famílias alemãs. Não sei quantos sabem, mas Curitiba tem, né, uma grande colônia alemã. E minhas vizinhas eram assim, nós éramos uma total ali de 10 casas, sendo que, tipo, 7 delas eram alemães, assim, que moravam. Eles falavam entre eles em alemão, ficávamos boiando. Mas aquelas mulheres alemãs, elas tinham jardins lindos, assim. Todos os jardins, elas mesmas faziam jardins. E um dia a casinha que a gente estava morando só tinha uma grama, assim. Eu falei, nossa, tá ficando feio isso. Todas elas têm florezinhas coloridas, é tão bonitinho, eu vou me arriscar. Nunca tinha feito nada, nunca tinha plantado. Então, fui numa floricultura, comprei as florzinhas, comprei a colher de jardim, uma luva. Falei, agora estou me sentindo a jardineira, a própria. Cheguei na minha casa, arregacei as mangas, pus a luva, peguei minha colher, peguei minhas mudinhas e tinha uns matinhos lá. E eu falei, pus uma musiquinha, falei, nossa, que terapêutico, estou amando. Fui começar para arrancar uns matinhos. Quem disse que eu arrancava aqueles matinhos? Aquelas desgraças daqueles matos que não saíam. Daqui a pouco era eu rolando com os matos, aquelas raízes, gente, não tinha. Em vez assim, eu vi elas fazendo tão lindas aquilo. Elas pareciam felizes. E daqui a pouco estava eu esfaqueando a grama, assim, para ver se eu tirava aquilo. E eu, como que tira esse negócio? A gente não tinha força para tirar, né? E eu descobri aquele dia. Depois, no final, deu tudo certo. Mas não foi tão terapêutico assim, tipo, achei muito complicado depois do processo. Mas fiz os buraquinhos, coloquei a planta, ficou lá umas coisinhas coloridas. Falei, vai ser só isso mesmo, tá bom? Vamos manter isso aqui vivo e tá ótimo. Né? Porque eu achei assim, que a delas eram assim, níveis muito superiores. Eu falei, já temos um tom de alegria nesse jardim, tá valendo. Mas eu lembro que eu descobri que, quando a Bíblia fala que é tempo de arrancar o que se plantou, é quando você entende que tem algumas coisas que não deveriam estar ali. Eu tenho uma amiga que ela fala que quando os filhos dela chegaram, ela não tinha um coração muito maternal, ela não tinha um sonho de ter filhos.
Mas a vida foi acontecendo, os filhos chegaram. Ela tinha tido uma experiência muito ruim dela com os pais, de muitas faltas. E ela se tornou uma profissional assim que ela tinha total alegria na profissão dela. Então, ela casada, chegaram 2 meninos. E na medida que esses meninos iam requerendo a presença dela, ela quase não ficava em casa. Ela tinha sempre babá, sempre alguém fazendo, sempre alguém cuidando. E os meninos foram crescendo e ela falou que quando eles já eram grandinhos, um dia um deles veio e falou: "Você pode me ajudar com isso, mãe?" Ela falou assim: "Você não é quadrado, se vira." E ela era essa mãe, mas ela não tinha tanta experiência com Deus e ela foi se aprofundando na intimidade com Deus e Deus começou a tratar algumas coisas do coração dela. Quem reconhece sabe esses processos que Deus faz com a gente. Então Deus foi abrindo os olhos que ela precisava, consertar algumas coisas, algumas posturas enquanto esposa, enquanto mãe, mas ao mesmo tempo que Deus estava abrindo os olhos, Deus estava curando o coração dela e preparando para que ela pudesse dar esses novos passos agora de mudar a sua postura. Mas ela falou que então ela foi se arrependendo na presença de Deus e ela começou a fazer alguns movimentos com uma intencionalidade assim de restauração. Então ela chamou o filho dela mais velho e ela falou: "Olha, hoje eu estou entendendo muitas coisas que eu não entendia. E eu vejo como eu fui tão ausente com você e eu quero pedir seu perdão e tudo." E ela falou que o filho já estava bem moço, assim. E ele falou: "Nossa, mãe, tudo bem, a gente fizemos o que pudemos, estamos aqui, sobrevivemos, enfim, né?" Aquela coisa de conter danos, assim, ok, eu perdoo. E ela: "Eu sinto muito", tal. E o filho mais novo ainda estava em casa. Acho que o mais velho já tinha saído, se eu não me engano. E o mais novo estava em casa, já era um jovem também, quase jovem adulto, assim. E ela falou que ela chamou ele também, mas o mais novo tinha um pouquinho mais de ressentimento. Ele falou: "Mãe, é fácil falar, né? Mas a vida passou. Eu tive tantos momentos que eu precisei tanto, mas ok, que bom que você está aprendendo e tal." Falou alguma coisa assim. E ela estava nesse processo já de pedir perdão, de tentar aproximar, de tentar fazer coisas junto. As coisas estavam acontecendo lento, mas teve um dia que ela falou que ela pediu ajuda para esse filho que estava em casa para alguma coisa no computador. E ele falou: "Mãe, você não é quadrada, se vira." E ela falou que quando ela ouviu aquilo, ela fechou a porta e ela foi chorar. Ela falou assim: "Deus, obrigado pela oportunidade de arrancar as semeaduras erradas que eu fiz. E eu sei que eu vou arrancar através do meu arrependimento, tanto ao Senhor como para com eles." E aí ela foi depois. E disse que ela pediu perdão por essa frase, que ela falou que não falou uma vez só, porque ela falou muitas vezes. Muitas vezes. Então, quando a Bíblia fala sobre tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, para mim, a minha compreensão é muito isso. É você olhar para o teu jardim, você fala: "Plantei flores vermelhas." De repente, você acha ali um espinho que não era aquilo que você queria, mas você reconhece que acidentalmente, caiu um aqui. E você vai bem naquele espinho, você pega lá do meio e arranca aquilo que não deveria estar lá. E esses processos se dão muito através desse processo, como essa minha amiga falou, sobre o perdão. Porque quando ela foi lá e pediu perdão por aquela frase, isso aqui que brotou lá no meio, foi arrancado. Né? Então, há tempo da gente reconhecer as semeaduras, e a bênção, a alegria é que a gente pode pegar sementes novas e plantá-las, para que a gente possa colher, né, no tempo devido, as coisas que... Isso é muito especial. A Bíblia fala sobre tempo de matar e tempo de curar. E eu lembro quando eu estava meditando nesse texto, eu fiz muita pesquisa, fiquei parada cada um desses tempos, querendo ver tudo que os teólogos falavam. Porque eu falei: como que tem tempo de primeiro de matar e depois de curar? Se morreu, vai curar o quê? Tempo de matar e tempo de curar. Então eu fui... Meu marido... eu sou a esposa do Luciano Subirá. Alguém já ouviu falar sobre o Luciano Subirá aqui? O meu marido é um estudioso da palavra de Deus. Ele tem uma biblioteca, ele é um mestre da palavra. Amanhã ele vai estar pregando aqui, vocês vão poder ouvi-lo. Quando eu me apaixonei por ele, o adjetivo que eu dei para ele... Eu só me apaixonei com 15 anos, casei só com 19. Até perto disso, nunca fomos namorados nem nada. Mas a hora que eu olhei para ele, ele começou a citar textos bíblicos de cor. Eu falei: gente, ele é o Bible Man. Ele sabe a Bíblia de cor. Imagina quanto tempo ele ficou para decorar tudo isso. Então, ele é um cara muito estudioso. Então, a biblioteca dele é o nosso maior tesouro, assim, do que a gente tem na Terra, do que a gente pode... É a biblioteca dele. É onde ele mais investe o recurso, é na biblioteca dele. E os filhos, tudo, a gente chega tudo assim, ó, na biblioteca. Ele: o que vocês estão pegando aí? Porque a gente sai com os livrinhos assim, que às vezes some os livros lá de casa, sabe, gente? Vão para outro país, né? Vão passear. Mas...
eu lembro que eu peguei muitos livros e que diziam esses livros de estudos que fazem, sabe, versículo por versículo, o que os teólogos principais falam sobre algo. E eu achei coisas muito interessantes. Já não consigo mais nem dar o endereço do que eu ouvi sobre isso, mas juntando o que eu li sobre vários assim pareceres de pessoas estudiosas, falava que esse texto, a ideia dele é um contexto de guerra. Então, você imagina, tem um cenário de guerra, né? Quando solta uma bomba e depois caem ali os mortos e ficam os feridos, assim. Então, se cata aquilo que sobrou, né, os vivos respirando, leva-se para um ambulatório e se trata dessas pessoas que ficaram ali ainda vivas. Então, tempo de morrer, tempo de matar e tempo de curar, né? E na nossa vida, se a gente for fazer um paralelo, eu, né, já assisti assim, de muito perto pastoreando, várias bombas explodindo dentro de várias casas. E eu posso falar bombas de... Por exemplo, um exemplo que eu vou usar, um adultério confessado. É uma bomba, sabe? Com potencial de muita destruição. Mas depois disso, se junta para curar. E a Bíblia fala que o sábio discerne tempo e modo. Então, quando a gente entende, uma bomba estourou aqui perto, pode ser uma decepção tão grande, uma frustração, pode ser uma notícia, pode ser uma confissão, uma coisa ruim. A Bíblia fala, e depois disso, vem o tempo de curar. E eu quero, falando para mulheres, e compreendendo todo o nosso jeitinho de ser, quando a gente entende que depois de uma coisa muito ruim, Deus está fazendo um tempo de conserto, um tempo de cura, a gente precisa cooperar para esse momento. Então, quando, por exemplo, acontece uma confissão de um adultério, eu já vi muitas mulheres que a gente vai, ajuda um primeiro momento, né? Então fala, olha, você está disposta a perdoar, tal, é difícil, tal, e a gente, né, vai trabalhando juntos, orando. Depois chega um momento que ela decide, eu quero reconstruir, eu quero perdoar. Então é uma decisão da pessoa, mas aí ela volta para casa e começa, me conta cada detalhe, me conta tudo, quero saber agora, tintim por tintim. Vai lá, começa agora. Quero saber. E aí ela vai se machucando mais. E aquilo que era para ser um tempo de cura, vai se estendendo. Essa UTI, ainda mais aqui que é caro, o negócio vai ficando caro. Porque uma coisa que poderia ser um processo com a cooperação de Deus, de você discernir. Porque como que os mais antigos faziam? Eu amava, assim, que eu morei muito perto da minha avó, cresci muito perto da minha avó. Quando a gente espirrava, ela já fazia uma sopinha. Ela esmagava lá um alho, fazia não sei o quê, fazia um caldinho lá com um fubazinho e falava, come porque você já vai se restabelecer. Então, isso é sabedoria. É você saber que tem algumas coisas que cooperam para o restabelecimento e outras coisas que vão causar mais destruição. Então, às vezes, você está lá numa fase com o seu filho, adolescente, está difícil, mas ele baixa a guarda e é um momento de cura, um momento que você pode entrar, mas de repente você já está tão chateada que você já aproveita, já joga de volta a conta. Então é sobre isso que eu entendo muito que a Bíblia está falando aqui, sabe? Há um tempo de curar. E quando a gente entra nesse tempo, a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. A gente precisa cooperar para isso, as palavras que a gente vai usar, a forma como a gente vai proceder, né? E não ser aquela pessoa que traz mais estrago, né, ao ambulatório. Mas o ambulatório é tempo de caldinho, de tranquilidade, de oração, de respeitar tempos, de respeitar processos. E isso é muito importante. Vocês concordam comigo? Como é importante a gente saber discernir, né, os momentos e cooperar com eles. Às vezes eu vejo assim, tem umas mulheres que elas são tão sábias que elas constrangem pela sabedoria. Mas tem outras que conseguem ser o oposto disso. Eu me lembro que uma vez eu estava numa reunião de mulheres, assim, a gente estava se encontrando, na verdade era uma reunião com muitas pessoas da igreja, mas foi formando uma bolotinha da igreja, assim, só de mulheres, as mulheres estavam se reunindo, e aí como que você está? E aí começou um concurso de necessidade. Mulher, minha vida não está fácil. Aí a outra, o quê? A sua, que você não imagina, a minha. Aí a outra chegou e falou, quê? A de vocês está ruim? A minha está 2 vezes pior. E foi ficando um concurso de misericórdia, assim, piedade, não sei. E aí chegou uma e falou, com a graça de Deus, tudo vai bem. E aí ela começou a falar de um jeito que foi todo mundo ficando com vergonha, porque ela foi falando, não, olha, tem tempos que são difíceis, mas o Senhor, Ele é bom em todo tempo. E uma mulher, sabe, de Deus, falando. E aí aquelas palavras, elas cooperam para construir coisas boas. E a gente precisa entender isso. A Bíblia fala que é tempo de chorar e tempo de rir. E a gente, quando você começa a estudar sobre psicologia, sobre emoções, você fala, puxa, mas quanta riqueza há na palavra de Deus.
É um texto que parece tão simples, mas às vezes a gente não consegue respeitar esses tempos na nossa vida. E às vezes a gente faz de conta que está tudo bem, quando era um tempo de chorar. E é importante a gente discernir quando as coisas... A gente, sabe, por ser cristão, eu estou falando aqui do modo, mas o modo cristão de ser não é um modo mentiroso de ser. E está tudo bem se tiver problemas. Está tudo bem se não tiver tudo bem. Porque Deus não falou que ia ser sempre fácil. A Bíblia falou, no mundo tereis aflições. Eu estou vivendo um momento de aflição, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou me largar lá numa cama, no quarto escuro? Não. Eu vou sair. Eu vou para a igreja. Eu vou buscar a Deus. Eu vou me levantar. Se conseguir fazer uma make para disfarçar e confundir o inimigo, melhor ainda. Não teve energia para isso, vai sem maquiagem, mas vai. E se alguém chama, como você está? Olha, tem sido dias difíceis, mas com a graça de Deus eu vou vencer. Eu sigo firme com a bondade e misericórdia, com a nova porção de misericórdia que tem a cada manhã, que se renova sobre mim, eu sigo. E aí a gente vai. Então não é só a gente discernir o tempo. Se eu estou num tempo de choro, tudo bem chorar, tudo bem eu chegar aqui na igreja. Se a gente não puder chorar aqui na igreja, onde a gente vai chorar? Sabe, a gente não tem que vir só, tipo, porque eu estou aqui, vou dizer, não, aqui não estou bem, eu vou chorar aos pés de Jesus com os meus irmãos. E está tudo bem. E está o tempo de rir. Às vezes a gente está no momento de alegria, mas a gente também não sabe ser grato. Né? A gente não sabe, às vezes, ser feliz. Que tem estações que Deus permite coisas na nossa vida, os agrados, os mimos. E tem gente que desaprendeu a como ser feliz. Sabe? Desaprendeu a ser leve. Desaprendeu a sentar em casa com os filhos e dar risada. Sabe? Às vezes vem um filho, criança ali. Olha esse vídeo, um vídeo bobinho. Tira isso aqui, moleque. Tira isso aqui. Sabe, estressado. Gente, é tão bom dar uma risada solta, sabe? A gente ri junto, com o esposo. Às vezes fica só aquela cobrança, aquela chatice. A Bíblia fala, há tempo para tudo. E a gente tem que discernir. Tem tempo de chorar e tem tempo de rir. E a gente tem que viver e saber viver cada uma das estações. Isso é muito importante para a nossa saúde emocional. Não adianta tapear, né, e querer fazer que está tudo bem quando não está. Mas às vezes a gente fica tanto treinando para parecer que está tudo bem quando não está. Quando as coisas ficam bem, a gente está congelado naquele estilo que só de camuflar, que a gente não sabe viver a outra parte também. E a Bíblia fala sobre o tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, que é pegar as duas estações anteriores e potencializar. Porque existe o choro, e o choro é aquela coisa que pode ser um choro discreto. Mulheres entendem de choro, né? A gente poderia classificar choros aqui. Aquele choro quase silencioso, o choro seco, que você está chorando, mas não sai lágrima, mas você está chorando. Tem aquele choro escondido, o choro no travesseiro, o choro no chuveiro. Tem um choro, a gente precisa chorar às vezes só para... Tem um choro emocionado, tem um choro de alegria, mas tem choro. E a Bíblia fala que é o pranto. O pranto é aquela coisa que todo mundo vai ver. É aquela, sabe, ali no cenário de velório mesmo, que é aquela dor mais forte, é um momento de calamidade, é um momento que é um pranto. E a Bíblia fala, tem tempo para isso. Tem um tempo que você pode prantear, sabe, de um choro mais intenso. Mas também tem um tempo de você não só dar o seu sorriso e ser feliz e a risada boba, mas é de saltar de alegria. E eu lembro que uma vez a gente passou por uma situação como família e o meu filho tinha começado a namorar a Priscila, que é filha do nosso pastor. Meu filho Israel Subirá é casado com Priscila Uber, o Subirá hoje. E o pastor Eibe Uber e a pastora Andréa Uber são os nossos pastores há muitos anos. Então, a filha deles, por quem nós já éramos todos apaixonados, todos, né? O meu filho casou com ela. Então, assim, eles começaram a namorar e eles estavam morando aqui nos Estados Unidos, todos nós no Brasil, todas as famílias, exceto os dois. Ela estudava no Royal e ele estudava no Kansas, na sala de oração. Ele tinha ganho esse curso, essa bolsa integral, veio para estudar e ela estava estudando em outra cidade. E eles tinham recém começado esse relacionamento que eles estavam fazendo com muito cuidado, com muita supervisão à distância. Então, um dia ela foi visitá-lo em Kansas, ficou na casa de irmãos, dormindo, não ficaram sozinhos. Eles tiraram uma foto na frente da sala de oração. Ele clamou assim no ombro dela e postaram essa foto. E aí as pessoas estavam comentando, e no meio dos comentários, teve um comentário muito ruim. Um comentário que dizia assim, olha, os filhos dos pastores que vão morar fora e não vivem as regras de namoro que eles impõem aqui, umas coisas assim. A gente não tinha regras de namoro, a gente ensinava santidade. A gente sempre ensinou os nossos jovens. Nós não tínhamos uma cartilha que eles assinavam, mas a gente falava pureza, santidade, se guardar para o casamento, cuidar com os limites, coisas que nós ensinamos aos nossos filhos. Nunca andem sozinhos, tenham sempre uma vela junto, não deem bobeira, sabe? Todas as coisas. E eles estavam obedecendo muito. A gente tinha
toda uma rede de supervisão acionada, de irmãos, sabe? A gente falava, vocês vão... Então, eles estavam realmente cuidando. Mas essa palavra dessa pessoa foi muito malvada, assim, sabe? Uma coisa assim que... Eu estava numa reunião na igreja, um dia de semana à noite, vem alguém e fala assim, pastora, você viu isso aqui? E eu falei, daqui a pouco eu vejo. Não, pastora, você devia ver isso aqui. Tinha acabado de acabar a reunião. Eu falei, eu estou conversando aqui, eu já vou ver ela, pastora, olha isso. E aí eu fui ler, e aí eu vi, que sabe quando começa a dar aquele assim, um fala, olha o que você está falando, cuidado, isso aqui. E começaram a brigar por causa disso. E eu vi aquilo, eu falei, eu fiquei muito triste. Eu falei, que pena as pessoas estarem falando isso deles. Eles têm feito algo tão bonito, um testemunho realmente bonito. Mas na hora eu fiquei preocupada, eu liguei para a Priscila. Eu falei, Pri, você viu que está acontecendo um conflitozinho lá na sua postagem? Ela falou, vi, pastora. Eu vi, sim. Eu falei, e o que você vai fazer? Ela falou, o que você sugere? Eu falei, olha, eu sugiro que você bloqueie a pessoa. Porque se você bloquear, daí já some isso e já para essa coisa de ficar essa briga de crente, que eu acho muito triste isso. E ela falou, pastora, eu falei com os meus pais. E falei, e aí? Seus pais são os meus pastores. O que seus pais falaram? Eles falaram que eles também já tinham visto. E que eles tinham dado as mãos e saltado de alegria no quarto. Porque a Bíblia fala, tende por motivo de grande alegria quando passardes por tribulação por amor ao meu nome. Aí eu falei, eles fizeram o quê? Eles pularam de mãos dadas no quarto. Eu falei, e falaram para você fazer o quê? Nada, para eu descansar. Ela falou, eu não queria bloquear, porque é para esse tipo de pessoa que eu quero mostrar minha vida. Talvez mais tarde ele mude de ideia sobre mim. Aí eu, desculpa a vergonha que eu passei. Esquece que eu falei, fica com o conselho dos seus pais, afinal eles também são os meus pastores. Eu falei, vou descansar meu coração. E o tempo passou. Assim, não muito tempo depois, é que essas histórias já não são mais tão novas, eles estão com 7 anos de casado. Então, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas eu vou falar o tempo que eu acho que foi, que mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses depois, o pastor Eibe estava viajando numa outra cidade do Brasil, que não a dele, que hoje ele mora em São Paulo, na época acho que ele já morava, e ele estava numa outra cidade. E a pessoa que fez o comentário maldoso pediu para falar com o pastor Eibe. E sabe o que ele fez? Ele entrou de joelho chorando para pedir perdão para ele. Porque sabe uma coisa tão poderosa? Quando você descansa na justiça de Deus, Ele faz. E recentemente, meu marido, eu, todos nós fomos esculachados na internet por algo que nós não temos culpa, não fizemos, não tem nada a ver, foram muitas mentiras, mas eu me lembrei da lição. Eu falei, amor, o que nós vamos fazer? Vamos dar a mão e saltar de alegria? E nós fizemos isso mais do que uma vez, porque nós aprendemos. Então a Bíblia fala que tem tempo de todas as coisas. Nós entendemos que isso era um momento de saltar de alegria. A gente saltou junto, a gente falou, tende por motivo de grande alegria quando passardes por tribulações por amor ao seu nome, aleluia, 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 que glória a Deus, e deixa Deus agir, né? Porque nós descansamos no cuidado dele. Então a Bíblia fala que a gente tem que discernir os tempos e os modos e confiar que ele vai agir na nossa vida como tem que fazer, amém? A Bíblia fala também sobre o tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Eu acho muito interessante esse tempo também. Eu vou acelerar aqui para não estourar muito o meu tempo. Eu acho que eu comecei, era 20 para as 4? Isso? Alguém marcou? 20 para as 4? É até 4h20? É isso? Só me ajuda, que senão eu vou aqui. Um pouquinho mais? Tá, um pouquinho mais. Eu vou tentar não demorar muito. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. E eu acho tão interessante, porque na minha interpretação, tá? No meu entendimento, eu imagino o lançar pedras. A pedra, ela tem um potencial de construção, mas não arremessada. Vocês concordam comigo? Quando que a gente arremessa uma pedra? Para quebrar uma janela, para atingir um animal? É alguma coisa de ataque. A gente nunca vai arremessar uma pedra para fazer algo, tipo, para uma construção, você assenta a pedra, não arremessa. E a Bíblia fala, há tempo de lançar as pedras, de espalhar as pedras, e tempo de ajuntar as pedras. E eu acredito muito que aquilo que muitas vezes a gente, né, uma palavra dita errada, quando você vai e conseta, você tem o potencial de construir com aquilo. Então, de juntar as pedras para construir algo poderoso. Então, falei uma coisa inapropriada. Gente, como é poderoso, assim, há um poder no perdão. Então, se um dia você teve uma situação com alguém, ficou dito pelo não dito, vai lá e junta a pedra.
Sabe, vai lá e fala, olha, eu falei isso, eu falei mesmo, me perdoa, foi mal, foi imaturo, foi maldoso, mas eu quero juntar essa pedra aqui, eu quero pedir perdão para você. E quando a gente junta pedras, a gente pode construir um testemunho tão lindo para Deus e construir, sabe, coisas realmente que podem ensinar outras pessoas. Então, que a gente possa juntar as pedras, amém? As pedras espalhadas, que a gente tenha esse potencial de construção na nossa mão. Há tempo também, esse aqui é muito bom. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E eu vou aplicar bem rapidamente aqui. Mas vocês já viram que quando a gente é namorada, quando a gente está apaixonada, a gente quer abraçar toda hora. E depois quando casa, vai caindo na rotina, às vezes a gente para de abraçar. Mas a Bíblia fala que há tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. E vamos reconhecer, qual é o tempo de afastar de abraçar? No namoro. Então, às vezes, o negócio está invertido. Por que a gente afasta de abraçar no namoro? Para o fogo não incendiar tudo, né? Então, o limite, o cuidado, o zelo fazem com que, não porque não é bom, não porque não é gostoso, não, mas é porque por zelo, por cuidado, para preservar realmente um relacionamento são, em santidade, para poder chegar ao altar como convém, afasta-se. Mas depois que casa, aí é tempo de abraçar. E abraçar muito, e cultivar esse carinho, cultivar, sabe, essa aproximação. Porque às vezes a gente olha para casais e a gente fala, como que lindos. E teve um dia, e a gente se engana às vezes também, porque teve um dia na academia, eu fui bem cedinho, fui naquele horário que vão todos os que acordam cedo. Podem ser todos, né? Todos que acordam cedo, mas muitos que acordam cedo têm cabelinho branco. Tem jovens também que acordam cedo, mas eu lembro que eu ia e era eu e a terceira idade em peso. E aí tinham dois bonitinhos. Eles ficavam numa esteira, cabelinho bem branquinho, numa esteira eles ficavam... E eles chegavam de mão dada, saíam de mão dada. Eu falava, meu Deus, mas que coisa mais linda. Eles são lindos. Aí eu fui lá e falei, ai, qual é o segredo? Eles falaram, nós somos casados há 5 meses. Aí eu falei, eu sei que era o segredo de 60 anos resumidos da história. Mas tem casais que eles conseguem chegar assim com 50 anos de casamento. Vocês já viram? Eu conheço casais que eles são amorosos, que eles, sabe, eu vou celebrar agora 30 anos de casado, gente. 30 anos. Daqui, nós casamos dia 3 de novembro. No próximo 3 de novembro, 30 anos de casados. E eu e meu marido, a gente segue apaixonado. A gente segue, tem nossas conversas de cumplicidade. Como a gente se aproxima nessa fase. Como a gente, sabe, a gente cria esses vínculos. E o abraçar sempre vai fazer parte. Porque existem até estudos científicos que falam do poder do abraço. Então, às vezes, essa coisa que a gente vai ficando emburrado. A gente vai ficando... Daí a gente... sai daqui, sai daqui. Não sai, não. Vem aqui. Vem aqui, me abraça. Olho no olho, vamos ficar pertinho, vamos resolver essas bobeiras que está aqui, sabe? Vamos ficar juntos. E é isso que vai construir um relacionamento, sabe? Gostoso, um relacionamento de proximidade. Não pode afastar, sabe? É uma ideia muito equivocada, eu estou chateada, não me toque. Gente, isso é o inverso. A gente precisa aproximar, a gente precisa saber conversar. Não consigo, a gente aprende. A gente vai estudar, vai aprender, tenta um caminho, tenta outro, a gente não pode desistir, sabe? Eu acredito que ninguém aqui teve um casamento forçado. Quem aqui é casado, levanta a mão. Eu acredito que todas casaram espontaneamente, né? Se você for uma história de casamento forçado, eu até gostaria de saber no final, mas normalmente não. E a gente fez a escolha. E depois é tão difícil, mas a gente tem que lembrar as coisas que nos fizeram apaixonar. A gente muda no decorrer dos anos e a gente tem que ir se redescobrindo. E a proximidade, ela faz parte de todos os anos de casamento. Não deixe de conversar, não deixe de tentar. Não tente, sabe, mude o que é necessário. Eu falo A, ele entende B. Então vai para o D, joga um C, joga um F, joga um Y, joga um W. Tenta um jeito diferente, mas não desiste. Porque... sabe, existe uma forma de conectar. Um dia vocês conseguiram isso, vocês se apaixonaram, vocês quiseram ficar junto pro resto da vida. E com a graça de Deus, com sabedoria, com dedicação, a gente consegue se aproximar, mas não se distancie, amém? Tempo de buscar e tempo de perder. A palavra buscar aqui é requerer, exigir, demandar, né? E então a Bíblia fala que há um tempo que você pode requerer. Há um tempo propício para você se posicionar e falar, não, é justo, eu quero... Mas há um tempo também de deixar ir. Tem coisas que não vale a pena a gente brigar. E quando a gente busca em oração, Deus vai nos mostrar quais são as situações que vale a pena se posicionar. Isso sobre tudo.
Sabe, tem coisas que você fala, não, isso aqui é justo porque é justo. E eu acho que nenhum ser humano lida bem com injustiça. Como é difícil uma coisa que você fala, está errado, e você tem que lidar com aquilo sabendo que não é certo, sabe? Mas a Bíblia fala que tem um tempo que a gente precisa fazer que nem a Frozen e cantar Let It Go. Deixa aí, entendeu? Deixa. E no tempo oportuno, no tempo de Deus, às vezes essas coisas elas são restituídas, né? Mas a gente tem que confiar que tem hora que não adianta demandar, tem hora que não adianta você querer, requerer, não adianta uma resposta, não adianta. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Isso tem muito a ver com economia. As mulheres, às vezes, elas não conseguem se conectar ao mundo dos números, né? Elas acham que, porque eu estou sentindo vontade, eu quero fazer isso agora. Mas é importante a gente saber. E homens também, né? Eu estou falando para mulheres, por isso estou dirigindo a mulheres. Tem homens que também têm uma péssima mordomia, mas a Bíblia, esses tempos, é sobre todos nós. E tem tempo da gente ser bom mordomo. Sabe, que a gente fala, não tenho, se eu não tenho, eu não gasto. E às vezes é você ficar com a mesma calça jeans por muito tempo, às vezes é você ficar com um sapato que furou ali, você está feliz com isso, porque são tempos que a gente precisa administrar e está tudo bem. Eu amo o universo feminino, porque eu não sei se acontece isso aqui, mas às vezes a gente está tão cabisbaixa, mas você pinta a unha, você já não se sente melhor? Uma corzinha, um batom novo, um tomzinho de coral que não tinha lá no seu armarinho, você fala, puxa, mas o que são só 3 doletas, né? Nessas lojinhas que tem aqui, 4 doletas, mas se não tem, não gasta, gente, e ponto. Princípios são princípios. Quando a gente tem um foco, quando a gente tem um objetivo, quando a gente está guardando dinheiro, a gente tem que ficar firme nisso, não importa. E a Bíblia fala, há tempo para todas as coisas, e tem tempo que é tempo de você reter, tempo de você guardar, e vai ter o tempo de você usufruir daquilo que você construiu guardando. Tempo de estar calado e tempo de falar. E aqui a gente está no último tempo. Então, o tempo de estar calado é um tempo difícil para as mulheres. Mas tem um tempo de ficar calado. A Bíblia fala, tempo de ficar quieto. Boca fechada, não entra mosquito, diziam as pessoas mais velhas. Tempo de calar e tempo de falar. Sabe, às vezes a gente quer conversar uma coisa que não é a hora de conversar. Então, às vezes é importante você falar, não, agora é a hora de ficar quietinha. E tem gente que eu fico olhando e falo, meu Deus, não podia errar mais a hora. Não podia ser mais errada a hora de abrir a boca, assim. E às vezes não é só situação familiar, às vezes é situação de trabalho. Sabe, todo mundo entendendo assim, fica todo mundo quieto, que vai melhorar. Vai a pessoa, eu sabe. Você fala, ixi, agora vai explodir aqui o negócio. Então, a Bíblia fala sobre isso, ela nos relata. E a Bíblia fala o quão valoroso é o governo desse membro chamado língua. A Bíblia fala de uma forma muito forte, que a gente precisa domar a nossa língua. A gente não deve, nem tudo que a gente pensa é para falar. Nem tudo que a gente acha é para falar. Nem tudo que a gente sente é para falar. Falar com Deus você pode tudo, mas com as pessoas não é tudo que é para falar. Não são todas as pessoas que são confiáveis, não são todas as pessoas que se alegram com você, não são todas as pessoas que vão apoiar. Então, gente, a gente precisa crescer nisso. Sabe? Mas eu estou sentindo. Mas está todo mundo falando. Nós não somos todo mundo. E a gente precisa entender. Tem tempo de ficar quietinho. Às vezes Deus coloca algo no teu coração. Ele confia algo para você. E aí você, às vezes, é uma fofoqueira do reino. Você já sai falando para todo mundo. Não era para falar. Era para gerar, era para cuidar daquela semente, era para falar. Então, que o Senhor nos dê graça, amém, para todas nós. Que a gente tenha a sabedoria de discernir o tempo e o modo. Quando as sementinhas têm que ficar ali guardadas. Quando é uma impressão só para orar. Quando é uma interferência, sabe, só para a gente pensar sobre. Nem tudo é para falar, tem o tempo para todas as coisas. A Bíblia ela fala lá em Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada. E a palavra, ao seu tempo, quão boa é. Então, a Bíblia fala que a palavra dita no momento certo, ela é valorosa. E o Provérbios 25, 11 fala, olha, para a gente fazer uma continha mais ou menos, de quão valorosa é a palavra dita ao seu tempo. A Bíblia fala, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Gente, vai comprar uma bolinha de ouro para pôr na orelha. Quanto custa uma bolinha de ouro? Agora, você imagina maçãs de ouro em salvas de prata. O negócio vai subindo. A Bíblia está falando, é muito valoroso. A palavra dita ao seu tempo, na hora certa, ela é muito preciosa. E lá em Colossenses 4, 6, a Bíblia tem um texto que me desafia. Que a Bíblia fala assim, a vossa palavra seja sempre agradável.
Não é seja de vez em quando agradável e outras vezes marromeno. A Bíblia fala, seja sempre agradável. E aí a Bíblia segue, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ponto de sal. Vamos pensar uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas gostam de comer na hora que está com fome. É uma batata frita quentinha. Pensaram comigo? Uma batata frita cheia de sal. Sem sal. Salgada aquele pontinho certo. Desce, que é uma delícia. A Bíblia está fazendo uma comparação com isso. Ela fala, tem uma medida de sal. Mas tem aquela pessoa que cuida da pressão. E ela já não come mais sal. Então, para ela, a medida de sal para mim, que está uma delícia para mim, pode já estar horrível para ela. E a Bíblia fala que a gente tem que aprender a respeitar o tanto de sal de cada um. Olha que desafio, que desafiador que é isso. Eu tenho uma pequena mostragem de filhos, só 2. Né? Eu tenho o menino Israel, Lissa, que está aqui comigo. Quando eles cresciam, eu ficava chocada, porque o tanto de sal que eu punha para um não era o mesmo tanto de sal que eu punha para o outro. Às vezes a firmeza com que eu falava com um derrubava o outro. Eu tinha que juntar. Então, assim, a Bíblia fala que a gente precisa ter esse cuidado de olhar para cada pessoa e entender qual é o limite. A gente percebe que tem pessoas mais frágeis com as palavras e a gente tem que tomar um cuidado a mais. A Bíblia fala, para ser agradável para cada um, para quem a gente dirige a nossa palavra, a Bíblia fala que a gente precisa ter esse cuidado e fazer esse exercício. Então, eu queria que a gente pudesse orar. Fique em pé comigo um pouquinho, que a gente vai ter essa dinâmica de várias palavras, só para vocês não dormirem, né, de ficar ouvindo. E eu falo essa voz meio mansinha, vai dando um sono, né? Eu tento fazer um susto no meio, às vezes uma brincadeira, para vocês não dormirem, mas estamos juntos. Né? E eu queria que nós pudéssemos orar. Eu não sei qual tempo você está passando hoje. A Bíblia, né, fala sobre tantos tempos, como a gente poderia... tempo para tantas coisas, mas cada uma de nós... Deus conhece, você crê que Deus sabe exatamente a fase que você está hoje? Você crê que Deus conhece quais lágrimas você tem derramado, as suas petições, os seus desafios colocados em joelho, em oração, né, com Ele? E eu quero que a gente possa orar juntas nessa tarde. Eu quero que você possa agradecer a Deus pelo tempo de hoje, pelo tempo hoje. Se o tempo hoje tem luta, se o tempo hoje tem dificuldades, se o tempo hoje tem, desafios... Glória a Deus por cada um deles. O Senhor é conosco, Ele vai nos ajudar a vencer tudo que está à nossa frente. Né? E eu quero que a gente possa juntas hoje clamar por sabedoria, para a gente viver ao melhor modo o tempo hoje. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo juntas. A mulher sábia, ela edifica. Eu sei que muitas mulheres têm tido até um problema com essa verdade, quando essa verdade é aplicada, mas é uma bênção nós podemos entender o valor da mulher na sociedade, dentro de um lar. Nós sabemos como a mulher, o Senhor deu habilidades para nós, para que nós pudéssemos tocar o coração das pessoas, para que nós pudéssemos servir pessoas, amar pessoas. O Senhor nos dá uma habilidade tão especial, Senhor, eu vejo, de ter essa sensibilidade, que para algumas às vezes acaba sendo tão difícil administrar, mas hoje, nessa tarde, Senhor, nós queremos te agradecer por esse presente chamado hoje, porque nós estamos vivas, porque nós estamos aqui hoje reunidas. Obrigada pelo oxigênio que respiramos, obrigado pela saúde que há, Senhor, obrigado pelos nossos movimentos, obrigado porque nós podemos sonhar hoje. Nós te agradecemos pelo tempo hoje. Nós te agradecemos por todas as coisas circunstanciais que estão à nossa volta. E nós queremos pedir que nós possamos viver o hoje da melhor forma possível, Deus. Nós queremos ser aprovadas pelo Senhor a cada dia. E nós queremos realmente trazer alegria ao teu coração. Então ajuda-nos, Senhor, a viver o nosso tempo hoje do modo mais perfeito, Senhor, aos teus olhos. Que haja sempre paz, alegria, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Realmente como essa extensão do fruto da tua presença em nós se manifestando em nossas ações. Que dos nossos lábios saiam sempre palavras que te louvam, que te engrandecem, que são palavras proféticas, que têm o poder de mudar realmente as realidades à nossa volta. Que nós possamos usar as ferramentas corretas nas nossas batalhas, Deus. Que todas as práticas espirituais, as disciplinas espirituais, o jejum, a oração, a leitura da tua palavra, sejam verdades presentes no nosso dia a dia, para que nós possamos edificar o nosso altar a ti e edificar a nossa casa de uma forma que nós possamos ser aprovadas, Pai, em nome de Jesus, com sabedoria.
Nós entendemos, Pai, que o Senhor reconhece os nossos limites, o Senhor sabe o quão desafiador e o quão difícil pode ser alguns momentos nas nossas vidas, mas eu entendo que o Senhor também é aquele Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas, que é um Deus bem presente nas tribulações. E eu peço que o Senhor se manifeste na vida das minhas irmãs, nas suas casas, Deus, que seja realmente um tempo de nós crescermos em Te agradar, que nós possamos viver esse tempo de crescer em acertarmos o modo de cada tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês recebem essa palavra nessa tarde?